Boa tarde, gente boa. Eu estou aqui com Robson Brito, pastor, escritor, coach, empresário, né? O cara é uma máquina. E nesse momento de fé durante a pandemia, a gente está querendo conversar com pessoas que acessam a fé, mas estão conectados com a sua realidade, de modo que a gente possa ter uma fé prática, como a gente tem o costume de dizer à luz daquele texto de João capítulo 11, versículo 38, 39 e 40, quando Jesus fala para as pessoas, olha, tirem a pedra, e se você crer vai ver a glória de Deus. E eu costumo brincar dizendo que tirar a pedra, os seres humanos podem tirar, não podem ressuscitar Lázaro. Mas agora é muito comum que as pessoas fiquem esperando Deus fazer o que é para elas fazerem, né? E querem fazer o que elas não têm controle e cabe somente a Deus. Então, Robson Brito, dá para dar uma saudação para a nossa audiência aí no YouTube? E aí, turma, boa tarde. Na verdade, boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei a hora que você vai estar vindo aqui. A gente vai estar dormindo e vai ter gente assistindo a gente. Que bom, é sinal que está tendo muito valor o conteúdo que o nosso pastor Roberlan tem passado para vocês. Eu acredito que eu tenho aprendido muito, na verdade, nessa jornada com Cristo, nessa jornada empresarial. Então, Deus tem nos ensinado muito. Vai ser um prazer enorme poder estar compartilhando com vocês. Espero que, sobretudo, de alguma dessas coisas que vão ser ditas, você coloque em prática, tem resultado. Depois manda o feedback aí no canal do nosso amigo. Não deixe de seguir ele aqui embaixo, não deixe de botar o sininho para que você possa estar sempre recebendo esses conteúdos que ele tem produzido para a gente, né? Legal, então. Então, a gente vai começar por uma questão básica, né? A gente está vivendo um período, Robson, em que eu costumo brincar dizendo que a gente pode não morrer de coronavírus, mas assim pode ficar depressivo, síndrome do pânico, ansioso, infarto, derrame, ou seja, tá todo mundo preocupado com o coronavírus, só que é um monte de coisa, inclusive fome, né? Pode acontecer com as pessoas. A gente está tendo um alto índice de violência doméstica. As pessoas elas estão de certa forma brutalizadas no desespero de tentar trazer o seu, né? Então a gente vê o superfaturamento com álcool gel, né? Então eu costumo dizer que eu tenho mais medo do humano vírus do que do coronavírus. Mas assim, diante de uma situação dessa, como que a gente faz, né, para ver o copo, né, meio cheio em vez de ver meio vazio, né? Junta tudo, né? A revolta em relação à questão, né, do ambiente político, né? A gente fazendo palanque enquanto era para a gente estar todo mundo de mãos dadas. A mídia às vezes deixa a gente mais perturbado do que esclarecido, né? Eu, pelo menos assim, você liga, minha experiência, liga a TV, aí aquela música em tom menor, né? Morreu, mas não sei quem, morreu, mas não sei quem, morreu, mas não sei quem. Então, diante de uma situação dessa, eu, pelo menos, vejo a fé, né, como uma alternativa, né, de virada, né, de retomada de posição, de reequilíbrio diante de toda essa situação. E uma coisa, né, que eu, pelo menos, que sou inscrito no seu canal e assisto, o último vídeo que eu assisti foi um que uma pessoa procurou você para trabalhar e você apresentou a área de vendas e ela falou que ela não tinha dom. E aí você foi e conversou sobre a questão de nós descobrirmos talentos, inclusive na necessidade, né? E quando você falou isso, me fez lembrar dos pastores mais idosos, né? Que hoje estão aí se desdobrando para fazer vídeo no YouTube, conversando com a juventude sobre como fazer live no Facebook. E aí você vê aqueles camaradinhas de bigode branco, né, dando o jeito deles. Um pastor amigo meu, eu só vou falar porque é amigo, então a gente pode zoar. Ele estava tentando aprender a fazer live no YouTube, aí eu passei as dicas para ele, mas ele não sabia colocar o título. Agora ele já sabe, ele não sabia. E aí, o primeiro vídeo que ele fez, tá escrito assim o título, 1º de abril.
Entendeu? Então, muita gente está se reinventando, né? Como, por exemplo, você falou que já usava a plataforma Zoom. Eu conheci o Zoom por causa do coronavírus. Então, ou seja, eu conheci o Zoom, tem pastor que está conhecendo o Facebook, tem pastor que está conhecendo o Instagram, né? Então, Verdade. a gente percebe que essa necessidade, por mais que seja ruim, ela está ajudando a gente a se reinventar. E Verdade. aí, a minha pergunta, né, em relação a isso tudo, pelo pouco que eu te conheço e pelos vídeos que você passa, e você não esconde sua origem, eu acho isso bastante bacana, né, em relação à questão do seu testemunho de superação, né? Então, você mostrou uma foto que você era bem magro, né? Você conta muito a questão, né, de que no seu primeiro trabalho ficou aquela situação de parecer que você não ia durar no trabalho e você foi e começou a dar o seu jeito, né, para poder se manter. Aí, em relação a essas questões todas, né, para esse pessoal que está precisando se reinventar, né? Então, vou pegar o meu caso. Eu vendo livros quando eu prego nas igrejas. Nisso que as igrejas estão com os templos fechados, eu sou obrigado a ir para a parte online, né? Então, estou tendo que acessar Hotmart, coisas do tipo e assim por diante. Eu, por exemplo, estava vendo que até esses artistas famosos, né, consagrados na música popular, eles estão fazendo live e teve um caso, né, que eu soube que até um cantor ele começou a cobrar de empresas que quisessem divulgar seus produtos na live dele, né? Então a gente percebe que da mesma forma que está tendo essa crise toda, está tendo também uma oportunidade. E aí eu não sei se de repente você consegue em mais ou menos até 10 minutos falar sobre essa possibilidade mesclando com a sua história de vida. Tem como? Vamos embora. Então vamos lá. Cara, então, a gente, na verdade, desde pequeno, né, desde muito novo, eu sempre fui muito ansioso, né? Sempre quis fazer a coisa acontecer. E eu nunca... Primeiro, a inconformidade te leva a um outro nível. Isso. E o que está acontecendo hoje com muitos pastores é que estão inconformados de estar em casa sem fazer nada, entre aspas. Igreja fechada. Então, os caras, a maioria, e não só pastores, tem vários outros, né? Só que pela idade, pelo tempo de vida, o orgulho acaba fechando muita gente. E eles estão quebrando o orgulho, e é um paradigma muito legal, eles estão quebrando devagarinho e estão tendo acesso à juventude e pedindo agora, mudou o negócio. Antes era eu que te ensinava, ó, o caminho é esse, tá errado, você tá namorando errado, você tá fazendo a coisa errada, você tem que chegar no horário. Agora o jogo mudou. Filho, como faz isso? Filho, como me ensina a fazer isso? É legal esse negócio, está sendo bem legal. Eu acho que de tudo, nós precisamos tirar lições desse momento. Então, assim, desde pequeno, com a minha inconformidade, eu sempre procurei fazer alguma coisa. Eu lembro que eu morava numa casa que tinha várias pés de manga, abacate. Nossa, hoje eu não vejo pé de abacate em lugar nenhum. E aí eu pegava essas frutas e colocava no meu portão para vender, sabe? Porque, primeiro, que minha mãe não tinha condição de me dar o melhor, não tinha condição de comprar uma bicicleta para mim, nada para mim. Então, tudo que eu tive até aos 15 anos, e eu vou dizer por que até os 15 anos, foram de segunda mão. Tudo que eu tive era a bicicleta do meu primo, era videogame do meu primo, era meu primo da parte do meu pai, que tinha bicicleta lá, meu pai pegava e me dava. Videogame CCE, aquele Atari, sabe? E nem era o Atari, era um CCE desse tamanho, pretinho, que minha mãe quebrou, porque eu briguei com a minha irmã, e eu briguei muito com minha irmã, minha mãe quebrou o meu único brinquedo, cara. Minha mãe quebrou. E eu era muito inconformado com as coisas, então eu colhia a fruta e vendia. Então eu sempre quis gostava muito de vender. Mas engraçado que eu não queria trabalhar com vendas, porque a minha mãe, ela nunca conseguiu ter dinheiro, sabe? Ela sempre trabalhou com venda, vendia Avon, vendia Natura, vendia Hermes. Não sei se tu lembra da Hermes. Lembro. Cansei de ir com minha mãe até a base da Hermes, pegar um monte de sacola com produto que ela vendia, mas eu não via dinheiro. Então, cara, eu não queria trabalhar com vendas. Mas, enfim, eu vendia para ter dinheiro, tudo bem? Mas não era o que eu queria. Até que com 15 anos eu comecei a trabalhar com carteira assinada e, enfim, consegui comprar uma bicicleta. Mas aí, 3 meses depois, alguém veio, botou a arma na minha cabeça e levou minha bicicleta.
Meu A primeira Deus! coisa que eu tive, foi a primeira coisa que eu tive e comprei com o meu próprio suor, porque eu era um cara inconformável, eu queria conquistar as coisas. Então, assim, a minha virada de vida mesmo aconteceu depois que eu comecei a trabalhar no terceiro setor, que é esse setor que eu atuo hoje, que é o associativismo, mas com 24 anos, quando eu casei, foi quando eu realmente mergulhei em vendas, sabe? E comecei a focar minha vida toda com vendas, literalmente. Já abri vários negócios, já abri o Que Frango, que foi muito famoso em São João de Meriti, sobretudo no Íris e Vila dos Tele. Abri a Debritos, Pizzaria Debritos, que é o meu sobrenome, foi sucesso também. Todas essas empresas abri com capital muito baixo e vendi bem alto com a empresa toda estruturada com 2 filiais, acabei abrindo filiais e foi quando eu Legal. vendi empresas. Mas isso tudo partiu por uma inconformidade. Porque quando eu trabalhei na Vurt, que foi onde tem minha foto magrinha aí, que eu saí no livro dos melhores vendedores a nível Brasil, o melhor do Brasil, tal, dentro da companhia que é nível mundial, mesmo eu ganhando muito bem, eu não estava satisfeito. Eu queria fazer algo mais. Interessante que esse algo mais não estava relacionado só à questão financeira. Estava relacionado a mudar a vida de pessoas, a contratar pessoas, a ter gente que precisava trabalhar, levar o seu bom para casa e não tinha condição de empregar essas pessoas. Então, Legal. minha filosofia sempre foi essa. Porque dinheiro não era o problema. Eu ganhava muito bem na Vurt, eu vendia bem na Vurt, eu aprendi a vender na Vurt a partir de muita leitura, muito treinamento, muita orientação. Você chegou a conhecer o pastor Rogério Leitão, lá na Sim. PIB do Pilar? Foi o cara que me impulsionou, foi o cara que me jogou no mar da leitura, que eu não gostava de ler. Eu lembro que eu cheguei com o livro lá, muita gente não gosta, muita gente que vai ver essa gravação aqui vai falar, não, mas eu li esse livro também. Mas todo mundo mandava ler o Bom Dia Espírito Santo de Billy Graham. Bellerin, sei lá o nome do cara. E eu lembro que eu cheguei com aquele livro na EBD, com os olhos arregalados, fumaça nos olhos. Falei, nossa, minha vida vai mudar, eu vou ler esse livro, Bom Dia Espírito Santo. Ele olhou para mim, tá de sacanagem? Falei, tu tá de brincadeira? Eu não tô entendendo, não, me dá isso aqui. Pegou o livro e pum, jogou na lixeira. Vou te dar um livro para você aprender a ler um livro decente. Aí me deu o livro do Max Lucado, Aos Pés da Cruz. E ali, mano, em diante, eu me apaixonei, comecei a ler muito sobre o Max Lucado e também colaborou muito com a minha mudança, né, de mente no que diz respeito ao empreendedorismo. Eu comecei a ler coisas novas, como John Maxwell, comecei a ler muita Sim. coisa na área de liderança também. Então, a minha virada se deu pela minha inconformidade, por uma mentoria. Eu tive alguém que me mentoriou, na verdade foi um tutor, né? O Rogério foi um tutor. Ele falou, cara, você não vai ler isso, você vai ler isso. E a partir desse momento, ele começou a me dar a mentoria do que eu precisava fazer, do que eu não precisava fazer. Então, assim, muitas coisas eu fiz nesse período. Hoje eu tenho 15 anos de casado e esses 15 anos já abri uns 5 negócios, já vendi. E diferente um do outro, né? Muito diferente um do outro. E até ontem, na hora de dormir, eu estava falando com a Paula, cara, sabe o que eu lembrei aqui, Diogo? Paula, minha esposa? Falei assim, sabe o que eu lembrei aqui? Que a gente nunca quebrou. Ela, como assim? Eu falei, cara, a gente nunca quebrou nada. Salvo um problema que nós tivemos com uma empresa do terceiro setor há 4 anos atrás, que quebrou o contrato com a gente teve que recomeçar tudo de novo, mas nós nunca quebramos, nós nunca falimos. Por Então, causa sempre de vocês, né? por causa da gente, nunca. A gente sempre começou o negócio e quando a gente percebeu que o negócio ia cair, o que nós fizemos? Vendemos na alta. Foi o caso do Que Frango, por exemplo. O Que Frango no Íris era muito conhecido, fazia fila na nossa porta, todo mundo vinha comprar frango, era muito legal o frango. Só que quando a gente percebeu que muita gente estava abrindo frango em nossa volta, muitos concorrentes, mas ele não vai vender como a gente vende, não importa. Se ele conseguir vender 20 frangos, é menos 20 clientes nossos. É 20 frangos que sobra. Falei, cara, tá na hora da gente se reinventar. Aí eu comecei a fazer entrega e comecei a falar assim por algumas pessoas, tô a fim de vender minha empresa. Aí apareceu vários candidatos a comprar. Eu falei, opa, então tem interesse, tem mercado. Então agora vamos vender de qualquer jeito não, vamos esperar a hora certa. E na hora certa nós vendemos, eu lembro que eu abri o Que Frango com 5 mil reais, foi o carro dela que eu vendi, aí comprei uma frangueira, vendi o Que Frango por 35 mil reais, fora 3 anos de lucro,
vendendo 300 frangos por final de semana. Então, assim, não só o que eu acho, que eu tenho certeza, foi Deus nos abençoando, sabe? Deus sempre deu Claro. toda a direção. Quando a gente abriu o Que Frango, o meu pastor na época era o Minervino já. Minervino foi lá em casa, orou com a gente, tem foto, orou com a gente. O primeiro frango, nosso primeiro frango assado, falou em comida, o Minervino tá O som. vindo aí? Isso, agora sim. Aí a parte do Minervino falou em comida. Falou em Minervino, o anjo cortou, viu? E aí o Minervino foi lá e orou com a gente, assamos o primeiro frango e enfim. E todas as vezes que nós começamos alguma coisa, foi sobre a orientação de Deus, sabe? Sempre pedindo que Deus nos orientasse. Uma máxima que eu tenho na minha vida e que eu tento passar isso para minha família, sobretudo, e para quem está perto, é, cara, eu não imagino um Deus que me trata como uma marionete. Você vai fazer isso, você vai fazer isso, aquilo. Eu acredito num Deus que deixa eu escolher o caminho e me abençoe nesse caminho, desde que esse caminho agrada ao nome dele, que agrade ele. Eu acredito num Deus que me abençoa, abençoe os meus passos, guarda minha vida, me dá saúde, tem me dado muita sabedoria, não num Deus que diz o que eu tenho que fazer e o que eu não tenho que fazer. Nesse momento, Ruberlan, que está tudo parado, pessoas estão se renovando. Eu mesmo gravei vários vídeos, li vários livros. Cara, muita coisa. Tem um curso online que a gente acabou de fazer. Daqui a pouco vai subir para vender um infoprodutos voltado para vendas. Então, a gente fez muita coisa no feriado, nessa greve. Só que tem gente que não está fazendo nada. Então, o problema não é a crise. O problema não é o país. O problema não é o mundo. O problema é as pessoas. As pessoas não estão se reinventando. As pessoas não estão estudando. Pessoas não estão fazendo curso. Ontem eu falei numa live e falei o seguinte, ó, esse momento vai separar os homens dos meninos. Depois desse momento, o cara que continuou fazendo, se reinventando, vai sair muito maior do que agora, sabe? E aqueles que estão esperando o momento passar, vão ser só mais um, vão continuar tendo o resultado que tem. Agora, quem se reinventou, quem procurou se atualizar nesse momento, mano, vai sair dele voando e voando muito alto. Inclusive, Voando Alto é o nome do nosso livro, né? Que vai ser lançado no mês que vem. Vai voar muito alto, vai ser pessoas que vão ser diferenciadas. Não sei quem falou que o mundo vai mudar. Está me ouvindo? Tá, né? Tô sim. Tem alguém que disse assim, cara, o Brito, o mundo mudou. Aí eu falei, cara, será que mudou mesmo o mundo? O mundo não mudou não, cara. Para mim, o mundo não mudou. O mundo vai continuar sendo o mesmo mundo. As coisas vão voltar ao normal daqui a pouco. Quem mudou, quem teve mudança, foram algumas pessoas. Algumas pessoas mudaram. Vão mudar a sua pegada, vão mudar a sua tratativa, vão dar valor mais à sua família, vão dar valor mais ao seu negócio. Muitos, nesse momento, estão dando valor ao seu dinheiro, gastando com a coisa certa, evitando gastar de qualquer maneira. Então, algumas pessoas estão sofrendo realmente uma mudança. Algumas pessoas realmente vão sair desse momento mudado. Mas a maioria não vai, cara. Não vai porque eu fui na rua onde minha mãe mora, tá todo mundo jogando bola, soltando pipa, jogando cartas, estão nos bares. Mudou para essas pessoas, não mudaram nada. Elas só estão mais em casa, sabe? Elas só estão sem compromisso de acordar às 6 horas da manhã para ir trabalhar. Só isso. Mas a vida delas não mudaram, cara. Essa é a grande diferença. Pessoas, sim, vão mudar, mas a maioria não vão, filho. Vão continuar vivendo da mesma forma. Entendi. Então, quero só tentar esclarecer, porque eu tenho um menino de 2 anos aqui em casa, né? Aí a esposa está segurando ele lá no quarto. A minha passou aqui correndo. E enquanto isso, né? Você estava falando comigo, gente batendo no meu portão, porque eu vendo picolé aqui em casa. Aí, nesse caso, eu botei aquela foto, né, com a cara maquiada e fui lá vender. Mas voltando aqui, assim, a questão da gente se reinventar, né, pelo menos resumindo aqui, a humildade, né, para reconhecer que a gente precisa aprender com alguém, mesmo que seja alguém mais novo, mesmo que seja alguém com menos formação, ou seja, a questão de flexibilidade para se reinventar,
humildade, né, para aprender ou reaprender, né, alguma coisa, a dependência de Deus, né, pelo fato de, assim, a gente não controla tudo, né, pelo menos o que você me passou aqui, e frear antes da curva da derrapagem, né? Aquele caso assim, pô, eu tô vendo que pô, começou a aparecer um monte de concorrência. Deixa eu ter olho em terra de cego. Então, já que tá todo mundo aqui, peraí, vou pular para uma outra situação. Você falou de Aí, concorrência? Deixa eu só pegar esse seu gancho de concorrência. sim, Eu tenho um grupo no Telegram que tem vários consultores do Brasil todo. Não só meus consultores, mas consultores até de concorrente também, que eu abri. Eu quero todo mundo sim, ali, eu quero me dar. Minha filosofia é ajudar mais pessoas. E a gente está no percebi. momento do e-commerce. Aham, Aí todo mundo acha que e-commerce é só arroz, feijão, alguns produtos que podem... Não é. Você olha, por exemplo, só para você ter uma olhada nesse teu gancho, hoje vamos falar do smartphone, beleza? isso. Celular. O seu aparelho me atende da mesma forma que esse aqui me atende. Smartphone, qualquer um smartphone hoje atende para você. Ele manda e-mail, ele manda mensagem, ele tem agenda, ele tem bloco de notas, Vídeo, e faz vídeo e até liga, até faz ligação. Mudou o negócio. Mas por quê? E qual é a diferença de um para o outro? A diferença de um para o outro é que um acaba a bateria às 5 e a outra acaba a bateria às 6. Dura um pouquinho mais de carga. Aí vamos para outro negócio. Apartamento. Apartamento é tudo também a mesma coisa. A maioria agora tem 120 metros, tem 3 quartos, tem banheiro, tem cozinha. Então, as coisas são quase tudo e-commerce. Ou seja, tem vendedores que também são iguais, cara. O que vai fazer diferença, e é o que eu ensino lá, o que vai fazer diferença exatamente são os consultores que são diferentes. É meio que redundante, mas é isso. Vendedores que dá além da venda. Porque vender por vender, qualquer empresa vende. Hoje, as empresas vão precisar, vendedores vão se destacar e no seu segmento se tiver algo a mais. Deixar de vender só o produto, passar a vender experiência, passar a vender algo diferente, passar a vender para a mente das pessoas aquilo que elas vão fazer. Exemplo, pessoas compram por 2 motivos. Medo, vou usar o dedo ao contrário porque senão vai dar ruim. Medo e prazer, beleza? Só que o medo é o que mais vende. O Olha o medo é álcool o que gel mais aí. vende. Não, olha o vírus que você não sabe se é mentira, se não é verdade. Você não sabe se o cara morreu de câncer ou se o cara morreu de Covid. Você não sabe se o cara tomou tiro, se foi a bala perdida ou se foi o vírus. Ou seja, a gente já não sabe mais o que é verdade. Mas estamos todos com medo. Então o medo Isso. vende. Se alguém inventar uma vacina agora e cobrar R$1.000, todo mundo paga para ter a vacina. Medo. Mas E aí, Que né, for pelo menos diferente, né, assim, cara? você me lembrou um vídeo seu que eu não assisti, mas eu vi o título, dizendo que o seu cliente precisa de ajuda, Precisa né? de ajuda. Isso aí. Então, e que se você pensar na necessidade, né, ou na dor, né, do seu cliente, primeiro que você não vai ter só um cliente, mas vai ter um amigo, né? Porque tem a questão da gratidão. Eu lembro Relacionamento. tem um vendedor que não está mais lá, né? Na sapataria de Santini, lá no calçadão de Caxias, o Augusto. Toda vez que eu ia com a Gisélia comprar um calçado, eu só ia com o Augusto. Por quê? Se a Gisélia falasse, tá muito apertado, tá muito folgado, essa cor tá muito clara, essa cor tá muito escura, o Augusto subia, descia, ia, voltava, perguntava se estava bom e tudo tal. Eu olhava para aquilo, eu falava assim, caramba, esse cara ele não está só vendendo, ele está atendendo uma necessidade. Porque um outro, de repente, ia falar assim, ó, só tem isso aí. Porque geralmente, eu costumo brincar com a Gisélia dizendo que assim, eu entro no estabelecimento, eu sei quem é o dono e quem não é. Porque o dono, ele te trata como se você fosse uma joia. Que pega no braço. O funcionário te trata como se você fosse uma interrupção. Assim, eu posso estar sendo Será que vai preconceituoso. comprar? Será que não vai comprar? Entende? Ah, esse mala sem alça, né? Aí aquele, quando é no telemarketing, é um tal da ligação cair, né? Então, aí, por exemplo, esse tipo de situação, peço perdão aos vendedores, eu posso estar sendo preconceituoso, mas assim, esse tipo de tratamento é que pelo menos eu percebo que há uma diferença e eu acredito que até isso para tudo, né? Assim, imagina,
numa relação a dois, se você faz o que é esperado, você está na média. Mas se você faz o que está além do esperado, opa, né? Então, assim, vamos pensar numa questão até mesmo de igreja. Você vai visitar, acontece muito isso comigo. Quando eu vou para pregar, todo mundo me trata, né, como a cereja do bolo. Mas Eu vejo. Você ganha quando eu vou, doce, você ganha bolo, você ganha um monte de isso, coisa. agora quando eu estou visitando e ninguém sabe quem eu sou, porque às vezes eu vou visitar a igreja de um amigo e todo mundo me conhece, mas quando eu estou visitando e ninguém sabe quem eu sou, eu percebo um tratamento diferente. E é nessa hora que eu vejo a diferença de uma igreja para outra. Porque tem aquela igreja que ninguém sabe quem eu sou, mas sabe que eu sou uma pessoa. E aí Quando você nisso entra, tu já sente o impacto. pergunta pelo meu filho e tal, aquela coisa todinha, fala sobre os programas da igreja e assim, esse tipo de situação pode parecer bobeira, mas às vezes a pessoa não consegue perceber, ninguém quer vir para a nossa igreja. Não, não é que ninguém quer vir para a nossa igreja, é que às vezes a nossa igreja diz que é acolhedora, mas é repelente, né? Então, trazendo, né? Eu sei que a estrela aqui é você, desculpa, mas assim, Não, tem estrela aqui deixa eu não. tirar um pouquinho de casquinha aqui do que você falou, e eu percebo, né, a questão de você fazer além do esperado, né? É como, por exemplo, eu tenho que trocar a placa, né, do meu picolé lá fora, porque eu coloquei o número do WhatsApp que teve um abençoado aí que clonou, né? Sim, Então eu sim. tive que cancelar, esse número não existe mais. Mas qual era o diferencial? Às vezes eu estou na rua, eu estou na Avenida Brasil, e alguém pergunta, tem picolé? Eu falo, em 20 minutos eu estou chegando aí. Ou seja, eu já tenho a garantia. Quando chega um sabor novo, eu mando para minha rede de transmissão, né? E assim, é um tipo de coisa que, assim, eu percebo que não exige tanto de você. É um simples detalhe, né? É um gesto, é alguma coisa que você faz. E, inclusive, quando a pessoa não está precisando, né? Porque é aquele caso. Ah, às vezes, eu fico pensando em propagandas como Coca-Cola e Itaú, né? Você, de repente, não vai buscar nada deles ali, mas eles estão na sua mente. E aí, o dia que você pensar, banco ou refrigerante, o que vem primeiro na sua mente, né? Então, eu pelo menos, assim, tenho pensado bastante nisso e fazendo o resumo dessa história toda, né? A gente falou, né, sobre a humildade, a reinvenção, a fazer além do esperado. E você falou uma coisa que eu guardei aqui, que boa parte do seu crescimento, do seu sucesso, tem a ver com o desconforto, né? Então a gente percebe que assim você passou por algumas coisas que de repente uma criança ou um adolescente hoje ficaria revoltado, entendendo? O mundo me deve, a minha mãe não quer saber se a mãe podia pagar ou não, não quer saber se o pai podia pagar ou não, mas é Não, aquela fala questão não, mano. de eu mereço mais. E aí eu tenho reparado, né, que por exemplo, enquanto você estava contando a história, né, você falou, montei um negócio ali, montei um negócio lá, perdi um negócio aqui, tive um problema aqui, tudo lá. Assim, alguém que olha você no meio da história e não vê você hoje dando consultoria, treinamento, aquele negócio todinho, diria que você é um cara azarado. Porque, assim, é muito problema. Tá dando para entender? Ou seja, as pessoas, assim, elas estão tão acostumadas com um aspecto romântico que quando elas veem o mundo real com os problemas acontecendo, elas ficam assim, Deus não gosta de mim, eu tô com um encosto, eu queria tanto ser igual fulano de tal. E conversando com você, você está mostrando o seguinte, olha, eu sou um cara comum que está na batalha da vida. E o que Toda acontece? hora. Né? Dou É meus isso. pulos, ganho umas burdoadas, dou outras, né? Tem umas esquivas aqui e assim, pelo menos A vida não é um ganha-ganha. A vida não é um ganha-ganha. uma A hora, vida é um né? perde-ganha. Perde-ganha. Não existe o cara que ganha toda hora. Não existe o cara que ganha toda hora. O cara que ganha toda hora, ele não. Na hora que ele empatar, ele mata. Ele se mata, ele se Entendi. joga do prédio. Não está preparado, né, para a Não está crise. preparado. As perdas, elas fazem parte do seu crescimento, do nosso amadurecimento. Só que eu aprendi a lidar com isso. Isso é questão de crença, isso é questão de crença, que fica aqui dentro. As pessoas precisam saber trabalhar sua mente. Eu entendi que eu não perdi. Eu apenas aprendi com as situações. Aprendi. Quando eu fui me demitir da primeira vez, eu tenho um vídeo que eu falo sobre isso,
A primeira vez que eu fui demitido, aquilo foi horrível para mim. E hoje, eu particularmente, eu tenho muita dificuldade de mandar um funcionário embora. É um problema meu. E eu já falei isso com a minha esposa, e é por isso que eu não faço mais isso. Eu tenho alguém que faça, ó, cara, precisamos de ligar. Porque eu não consigo mandar ninguém embora, porque é uma crença. E lá atrás eu fui mandado embora, eu sei o que doeu. No outro dia eu acordei, eu queria. Entendi. Eu fui para a empresa. Cara, você foi mandado embora. Não, mas eu vou me mudar, eu vou melhorar, eu vou trabalhar mais. Cara, você foi mandado embora, vai para casa. Não dá para ficar. Então eu fiquei muito mal. Então, o que a gente tem que entender é que a gente não perde, a gente aprende, sabe? Então, as pessoas têm que ficar, mas só tem problema, só tem. Por exemplo, falta quantos minutos? Bem, a gente aqui para tua fala falta 1 minuto. Beleza. Vamos finalizar então com a luva do Thanos. Que o nome é esse? Sim. Filme tu viu dos Vingadores? Sim. Tem gente que eu já vi gente virar para mim e falar assim, cara, Brito, eu queria ter a luva do Thanos, que eu ia dar um style a resolver todos os meus problemas. Fala, rapaz, você pode ter essa luva. Na verdade, você pode ter, cara, e essa luva não está longe de você. Quer que eu te ensino a pegar essa luva? Eu te ensino a pegar essa luva. Como, Brito? Outro dia a menina perguntou, como, Brito? Você está de sacanagem? Você está de brincadeira comigo? Sacanagem. Você está de brincadeira comigo? Eu falei, eu vou te explicar. O Thanos, antes de ele construir a luva dele, antes dele botar as joias, ele sangrou, ele quase morreu, ele não dormiu, ele teve que matar a gente, ele brigou, um monte de gente atrás dele para arrancar a cabeça dele, e o melhor de tudo, ele sacrificou o que ele mais amava, a sua filha. Ele teve que matar ela, sabe? Você está disposto a ter a luva do Thanos? Você já viu o caminho? Sei que você vai matar alguém, mas o quanto que você vai ter que abrir mão de algumas coisas, o quanto que você vai ter que sacrificar. Alguma coisa você tem que perder, né? Para que um momento na sua vida você pode estar lá. Hoje eu posso me considerar que eu sou um cara dentro do meu segmento que eu consigo treinar uma pessoa e a pessoa ter resultado. Eu consigo ter resultado no meu segmento, mas não foi de uma hora para outra. Noites desenclaro, noites fora de casa, já dia das mães, aniversário da minha esposa, já não estive na minha casa. Minha filha eu quase não vi nascer. Ou seja, eu tive que sacrificar algumas coisas. Ainda sacrifico. Então não existe o estalar de dedo. Existe a construção. Então você se constrói e na hora de você tomar decisões, aí sim, você tem o poder do estalar de dedo. Beleza, então. Aí a gente, antes de fechar, né, nesses últimos 5 minutos que a gente tem aqui, uma pergunta que eu queria fazer. Você, como trabalha na parte de seguro de automóveis também, não é isso? Sim. Então, aí a pergunta que eu gostaria de fazer é o seguinte: por exemplo, eu tenho um carro, né? Sim. E aí eu quero fazer um seguro. E muitas vezes tem gente que pergunta para mim, mas o seu seguro é o quê? É com seguradora ou cooperativa? Né? E aí eu queria saber de você, né? Quem de repente é como eu, que é leigo, o que eu quero é proteção, só que eu não entendo nada disso. Né? Qual é a diferença de um para o outro? E o que você recomenda, né, para um cara comum, de carro popular e que nem entende direito do assunto, ele só não quer ficar com o carro lá na estrada, não sei onde, de madrugada? Beleza. Então vamos direto, vamos primeiro a raiz, rapidão, para que todo mundo possa entender. Beleza. Existe o seguinte: existe o primeiro setor, que é o setor público, ok? Segundo setor, que é o setor do seguro privado. E o terceiro setor é tudo que é ONG, associação, cooperativa, igrejas, em vários lugares. É o terceiro setor. Nós, como somos associação ou cooperativa, como a maioria gosta de entender, nós somos o terceiro setor. Então, o que é o terceiro setor? É o mutualismo, aonde o número de mais de 2 pessoas se reúnem para uma única finalidade, que no meu caso é proteger o veículo, beleza? Entendi. A diferença entre a proteção veicular e o seguro tradicional. Seguro tradicional trabalha com perfil, trabalha com o seu perfil, onde você mora, se seu nome é negativado, se você já levou multa, se além de você, quem mais dirige seu carro, aonde você guarda o carro, se tem garagem, se tem portão automático, enfim, uma média de 47 perguntas. Seguro tradicional. E aí, eles te vendem uma apólice e você paga o prêmio a ele. Pronto. Tem as exigências deles, o tempo de indenização é até 45 dias em caso de roubo, furto, e o preço é de acordo com o seu perfil. Exemplo, um cara que tem um Celta que mora em São João de Meriti, num carro de 2015. E o mesmo Celta 2015 para o morador da Zona Sul,
o da Baixada Fluminense, que é São João de Meriti, vai pagar em torno de R$ 3.000 e o da Zona Sul vai pagar em torno de R$ 1.200, R$ 1.100. Então, a discrepância. Há uma discrepância no valor. Isso na seguradora. Na seguradora. Porque são perfis diferentes. Esse cara aqui tem um risco muito maior, porque ele anda na Baixada, ele anda muito com carro, ele trabalha, ele passeia. Esse cara anda muito com carro. Esse cara anda pouco, então o valor é menor, beleza? Na associação, não acontece isso. O cara pode morar no pico lá do Alemão ou na Zona Sul, o valor da proteção é o mesmo, porque nós trabalhamos com cota. E o que é cota? Um carro de 10 a 20 mil, ele se enquadra no mesmo valor, que aqui é R$ 128, por exemplo. Então, ele morando na Zona Sul, morando no pico do Alemão, é o mesmo valor, tudo bem? Então, a diferença é, os benefícios são os mesmos, a garantia são as mesmas. Qual é a grande diferença? É que o prazo de indenização hoje em contrato de uma associação, ele é em média 90 dias, o prazo de indenização. Então, eu perco de 45 dias de diferença para uma seguradora tradicional, tudo bem? Bem, só que o valor da pólice do seguro tradicional é muito alto. O da associação você paga todo mês, um carro de 20 mil, R$ 128 por mês, tranquilamente. Qualquer pessoa pode dirigir o carro, não tem restrição. Então, basicamente é isso, tá? Existem mais outras, mas basicamente é isso. Tem reboque por mês para cada acionamento, para colisão, para pane mecânica, pane elétrica, troca de pneu. Aí é produto para mulher, né? Troca de pneu e auxílio combustível, a gente vai lá e está no benefício também. Não, beleza, então. E agora, não sei se você consegue me ajudar em 2 minutos, dizer o seguinte: o que a sua empresa, nesse ramo, ela oferece aos clientes ou pode vir a oferecer a quem, a partir de agora, quiser se tornar seu cliente, ou o que a sua empresa oferece para quem trabalha com você, né, os consultores, né, que você falou, e quem, de repente, pensaria, né, esteja repensando até mesmo essa questão de venda e gostaria de trabalhar com você. O que oferece e pode vir a oferecer para essas duas pontas, né, do comércio? Sim. Teve um cara que me perguntou ontem, ele é até de São Paulo, começou hoje. Começou ontem, mas hoje fez seu primeiro contrato trabalhando comigo. Ele falou assim, Brito, mas eu recebi uma proposta da tua empresa também. Um outro gestor me chamou para trabalhar lá e me fez uma proposta. Qual é a diferença de eu trabalhar com ele e trabalhar com você? Eu falei, então, trabalhar na empresa e trabalhar comigo, na mesma empresa e trabalhar comigo, são duas coisas diferentes. Ele, por quê? Porque aqui é eu que vou te formar e eu posso bater no peito porque eu tenho vários cases de sucesso. Viu a diferença do vendedor? Então, eu sou o cara diferenciado. Eu não vou te ensinar só a vender. Eu vou te ensinar a ser um vendedor de excelência, um vendedor de elite. Vendedor de elite é o nome do meu grupo do Telegram. Então, eu vou te ensinar a ser um vendedor de elite. É diferente. Então, o que acontece? Para o associado, quem está vendo esse vídeo e quiser se tornar um associado, você pode colocar aí o teu contato, as pessoas podem te procurar. Vai ter 50% de desconto na entrada. Na verdade, vou fazer melhor. Vai ter 70% de desconto na adesão, ok? Para quem vir pelo esse vídeo. E a mensalidade, a gente consegue ainda mais 5% de desconto na mensalidade. E aí, como é que eu vou saber que é 5% de desconto? Eu mostro a tabela do valor real e te dou mais 5% de desconto para quem vê esse vídeo. Vendedor. Vendedor hoje, que trabalha conosco, ele ganha, no mínimo, por mês, uma média de R$ 3.500 mensal. Isso no mínimo por mês? Eu falo no mínimo porque eu não acredito que um cara que se dispõe a vender esse negócio venda menos de 10 contratos por mês. E quem vende 10 contratos no mês, no mínimo, tira R$ 3.500. Só para você ter uma ideia. Claro que isso é uma média, comparado a mais de 500 vendedores que nós temos e a gente presencia isso. Então, quem vende, em média, 10 contratos no mês, tira em torno de R$ 3.500, tudo bem? Tem gente que tira mais, tem gente que ganha mais. Existem outros ganhos, que é isso, eu preciso mostrar o projeto, que é a nossa, como se diz? É o nosso projeto de crescimento, é o nosso plano de carreira, que a gente chama, para quem vem trabalhar conosco. Trabalhar conosco não exige ter grande conhecimento, não exige ser corretor. Ele vai vir, vai fazer um treinamento nosso online, que a gente tem um treinamento online, vai passar por um treinamento comigo também, onde eu vou ensinar todos os passo a passo para que ele possa se tornar um consultor, um vendedor de excelência desse produto. E aí o mais, filho, material, suporte, isso aí tudo
a gente dá com o maior prazer, que, afinal de contas, a gente quer que as pessoas vendem e tenham resultado financeiro com excelência e com saúde também, não um resultado financeiro por ter, entendeu? Um resultado Legal. financeiro que prolonga, que faz com que o seu futuro associado se torne um consultor em potencial. Perfeito. Então, a gente vai parar por aqui, né? E assim, para mim foi muito legal esse papo, né? Sobre principalmente reinvenção, né? Nesse período de crise, em que as pessoas elas têm uma vida aparentemente equilibradas e daqui a pouco, né? Essa vida acaba ficando desequilibrada, né? Mas aí a pessoa vai aprendendo, né? A se adaptar e ela vai dando a volta por cima. E eu achei interessante, né? Porque você não falou como alguém que está no laboratório ou alguém que está com quadro e giz contando uma teoria. Não. Você é a prova viva de que a sua teoria se comprova na prática, né? Então, isso é muito legal e reforça, né? Aquilo que a gente bateu na tecla aqui no início, né? Ressuscitar Lázaro, só Jesus pode. Isso Tirar a aí. pedra, não, né? É isso aí. Então, às vezes tem gente que está sentado numa cadeira esperando Jesus remover a pedra, né? Quando, por exemplo, ela deveria, né, remover a pedra e deixar a parte que ela não controla, né? Isso realmente na mão de Deus. E geralmente a gente fica ansioso por aquilo que a gente não controla e fica descansado naquilo que a gente controla, que é a leitura, que é o esforço, a Porque não educação. conhece a própria palavra, sabe? Não leu a própria palavra. Em Gênesis, quando Deus coloca Adão lá, e quem vai estar lá escrito, cara. Deus fez o Adão e disse: dominai sobre tudo, mano. Sobre tudo que está na. Exatamente. Domina. E as pessoas acham que é só dominar o bicho, é dominar a mente. Isso aqui é barro. A gente tem que É, saber dominar a nossa mente, a nossa inteligência emocional. Isso te leva para um próximo nível, te leva para um próximo beleza. estágio. E aí você consegue realmente ter resultados financeiros, resultados filantrópicos, resultado de harmonia dentro do seu lar, quando você começa a saber dominar. Tudo está na gente, tudo está aqui dentro, cara. Deus já deu tudo para a gente. A gente só tem que saber trabalhar com as ferramentas que Ele nos deu, que é a nossa mente, nossa inteligência, nosso conhecimento, que a gente vai adquirindo, sabe? Quanta gente tem agora vendo Teleflix? Muita gente. É. Beleza então, Faixa. Netflix, Teleflix não, Netflix. Minha Tá filha me beleza chamou a então. atenção aqui. Abraço, nego. Um abraço, cara. Sucesso, tamo junto. Valeu. Tchau.